gente? Eu estou muito feliz por poder estar aqui nessa manhã e compartilhar essa palavra com vocês. E eu gosto muito de falar aquilo que eu estou vivendo. Eu já falei bastante sobre isso. Acho que sempre que eu venho ministrar, eu digo, para mim, o poder da palavra está em viver a palavra. E eu acho que é isso. A Bíblia ela é real e nós falamos o quanto a Bíblia é real. E experimentar da palavra de Deus todos os dias na nossa vida realmente é surpreendente. Eu tenho certeza que você vive isso. E nós estamos na série Até Ter Seu. Quem aqui quer muito o coração do Senhor? Glória a Deus. Eu quero muito o coração do Senhor. Nós queremos muito o coração do Senhor. É por isso que nós estamos aqui. E o Senhor começou a falar muito forte ao meu coração a respeito de uma linguagem que o seu coração tem. E que nós, filhos de Deus, que queremos tanto o seu coração, precisamos aprender a falar. E facilmente eu e você saímos desse lugar. Facilmente nós saímos desse lugar. E eu quero falar então sobre a gratidão. A gratidão é a linguagem do coração de Deus. E talvez você está pensando assim, Laine, mas assim, eu não acho que é só a gratidão. Mas será que a gratidão é tudo isso? A gratidão é muita coisa. Eu sei que o reino de Deus, ele tem várias linguagens. E eu poderia dizer que o reino de Deus, ele fala a linguagem do servir. O reino de Deus tem a linguagem do servir. O reino de Deus tem a linguagem da misericórdia. O reino de Deus é misericordioso e manifesta misericórdia o tempo todo. O reino de Deus, ela tem a linguagem da humildade. A palavra do Senhor nos ensina o quão importante nós sermos humildes para entrarmos em lugares que Deus nos prometeu. Não é isso, gente? Porque os humildes, eles herdarão a terra, não é isso? Então eu vejo que o reino de Deus, ele fala algumas linguagens. E nós que queremos estar no reino de Deus e viver o reino de Deus aqui na terra, é necessário nós falarmos essas linguagens. Mas existe algo muito específico que está na gratidão. Que nós alcançamos lugares no coração de Deus que são singulares. Que são extremamente importantes para nós que estamos nessa busca pelo coração do Senhor. Porque existem coisas no coração de Deus que só nos serão entregues, só nos serão reveladas se nós estivermos falando a linguagem da gratidão. E antes de nós falarmos isso, eu gostaria que você levantasse sua mão para o alto e declarasse assim: a gratidão é a linguagem do coração de Deus. E se eu quero acessar o seu coração, eu preciso aprender a ser grato. Gente, por que é tão importante nós falarmos de gratidão? Porque a gratidão, ela diz muito sobre a ótica da nossa visão. Como nós estamos vendo as coisas. Se eu não estou com o meu coração num lugar de gratidão, até aquilo que é bom se torna ruim. Até aquilo que verdadeiramente é bom se torna ruim. Por isso que é importante nós aprendermos a sermos pessoas gratas. Por isso que é tão importante nós aprendermos a falar a linguagem da gratidão. Para que aquilo que verdadeiramente Deus quer fazer na nossa vida, nós possamos absorver tudo. Eu tenho falado, tenho declarado isso, sempre que estou aqui em cima, falo sobre termos um coração ensinável. E uma coisa que precisa ficar clara é que quando não estamos no lugar da gratidão, o nosso coração não está sendo ensinado. Isso é sério. Se eu olho para as adversidades e para as dificuldades da vida e não tenho o meu coração grato, eu não estou com o meu coração sendo ensinado. Então, dentro desse contexto, a realidade é que provavelmente eu vou viver ou passar por algo igual ou semelhante. Parecido, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque eu não consegui aprender. O Rô fala muito sobre isso, sobre nós fazermos a prova de novo. Quem que precisa fazer uma prova de novo? Quem? Quem não atingiu a média. Quem não passou na primeira prova, certo? Por isso que é importante nós aprendermos a passar nas provas e nas adversidades e nas dificuldades que a vida traz para as nossas vidas, para que verdadeiramente eu possa sair mais maduro, para que eu possa ser aprovado pelos céus, para que eu possa aprender aquilo que Deus então deseja que eu aprenda. Quantos estão comigo? E para que eu consiga fazer isso, é necessário eu ter um coração grato, para que a minha ótica de visão verdadeiramente venha entender. Todo mundo que está com uma ótica quebrada, uma ótica quebrada, eu digo um óculos quebrado. Imagina você, quem usa óculos aí, muitas pessoas aqui usam óculos. Imagina você com uma lente quebrada. Como que você vê a imagem daquilo que você está vendo? Distorcido, totalmente distorcido. Por isso que é tão importante nós buscarmos o coração do Senhor para entendermos como Deus vê,
como Deus entende as coisas, para que então nós venhamos a ter um coração grato e uma amplitude na nossa visão a respeito de tudo aquilo que Deus verdadeiramente quer fazer. Então, a gratidão, ela faz com que eu veja as circunstâncias da vida, as adversidades, os desafios que a vida me coloca, da maneira como Deus vê. E Deus é grato. Deus é absurdamente grato. Nós não temos gratidão por nós mesmos, é algo que Deus deposita no nosso coração. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu recebo gratidão. Quanto mais eu caminho com Deus, mais parecido com Deus eu me torno. Quem concorda com isso? A palavra do Senhor diz assim, que no mundo nós teríamos aflição. Não é isso, igreja? Mas que era para nós termos bom ânimo, na verdade era Jesus falando aos seus discípulos, quando ele contou tudo o que iria acontecer com ele, ele disse isso, ele trouxe esse tipo de declaração. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas eu quero que vocês tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também venceriam. Agora, como ter bom ânimo com um coração murmurento? Você conhece alguém que tem bom ânimo, que é uma pessoa realmente feliz, alegre, animada, alguém disposto, que é murmurento? Você conhece? Toda pessoa que é murmurenta, que tem uma ótica negativa da vida, é pesado estar perto de uma pessoa assim, não é, gente? Tudo que acontece, até o que é bom, ela faz ficar ruim. Até quando você leva uma notícia boa, quando você vem contar algo bom para aquela pessoa, ela vai ver o lado negativo da coisa, ela vai anunciar o negativo, ela não vai ver o que é bom. Vocês conhecem gente assim? Isso é porque a pessoa está com uma ótica totalmente quebrada a respeito, totalmente distorcida a respeito da vida, a respeito dos favores de Deus. Eu não sei se você tem o hábito de amanhecer todos os dias e pensar sobre os favores de Deus na sua vida. Se você não tem, faça isso. Eu poderia citar vários favores de Deus para nós que estamos aqui. E eu não tenho dúvida que se você entrar nesse entendimento da necessidade de você ser uma pessoa grata, você vai ver Deus atuando na sua vida diariamente. Porque por muitas vezes nós pensamos assim, Deus não me ouve, Deus não faz, Deus não sei o quê. Porque a nossa ótica está totalmente errada, o nosso coração está no lugar de murmuração. Nós não estamos sendo gratos, por isso não vemos Deus fazer. Deus está operando na minha vida e na sua vida a todo instante. O fato de você ter acordado hoje diz sobre a bondade e a misericórdia de Deus. Você já foi grato pela sua vida? Pastora, você não sabe a vida que eu vivo. Meu irmão, você já foi grato pela sua vida? Porque independente das adversidades, das dificuldades, é Deus quem nos sustenta. É Deus quem nos fortalece. E de todas as situações, Deus quer nos fazer mais maduros. Outra coisa que eu acredito ser extremamente importante para que nós venhamos a avançar dentro da busca ao coração do Senhor é sermos pessoas maduras. Eu ministrei sobre isso esses dias. E a maturidade, ela vem a partir de coisas que você vai vencendo. Conhecimento bíblico, relacionamento com Deus e provas que você vai passando e respondendo. Por quê? Porque a maturidade, ela diz muito sobre responsabilidades. Que você vai adquirindo, respostas que você vai dando a todas as coisas que estão à sua volta. Quem está comigo? Deus deseja ter uma igreja madura para dar cada vez mais herança para essa igreja, mas não é possível sermos maduros e ingratos. Não é possível sermos pessoas maduras e murmurentas, negativas. O reino de Deus não é negativo. O reino de Deus não é um reino sem propósito. Todas as coisas que acontecem na nossa vida têm um propósito. E por isso Deus precisa pegar o nosso coração. Deus precisa pegar o nosso coração. Não é que Deus precisa, nós precisamos que Deus pegue. Deus não precisa nada, meu irmão, eu preciso. Eu preciso que Deus pegue o meu coração e vasculhe os detalhes dele, para que ele se torne cada vez mais um coração mais parecido com o dele. E um coração parecido com o de Deus é um coração absurdamente grato. E eu achei muito, muito interessante todas as coisas que nós estamos vivendo nesse momento. Porque a primeira coisa que Deus trouxe à minha mente foi o versículo que nós estamos vivendo esse ano. Deus, ele constrói coisas e ele faz coisas, gente, que a gente fica de cara.
Depois você vai obedecendo a Deus. Por isso que aqueles que andam em obediência a Deus, eles desfrutam de coisas e eles andam a passos mais largos e bem à frente daqueles que precisam de entender para obedecer. Se você é alguém que precisa entender para obedecer a Deus, com toda certeza você está perdendo coisas em Deus. Perdendo coisas inclusive na sua própria vida. Sempre que Deus anuncia algo, meu irmão, de verdade eu não preciso entender. Eu confio no Deus que está me dizendo que é o que é para eu fazer. E Deus nos deu uma palavra no início do ano e disse que viveríamos sobre essa palavra. Qual palavra, Laine? Hebreus, capítulo 12. Versículo 26 em diante. E quando tudo isso começou a acontecer, quando o Rô sofreu todo esse acidente e as coisas que estavam caminhando a velocidades, a passos largos, de repente tudo parou. E o Senhor me trouxe esses versículos que dizem: aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. A palavra ainda uma vez indica a remoção do que pode ser abalado. Isto é, coisas criadas de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos o que, igreja? Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Então Deus começou a dizer assim para mim: ei, entenda uma coisa. Quem não tem um coração grato não pode ter a sua vida verdadeiramente abalada, porque a todos os abalos que acontecem, a pessoa entra num lugar de murmuração, reclamação e ela perde aquilo que eu dei. Por isso é tão importante nós estarmos nesse lugar de gratidão, porque Deus pode levar embora aquilo que verdadeiramente não está firmado nele. E mesmo quando Deus está no processo de levar embora aquilo que não está firmado nele, o meu coração permanece grato por entender o amor, a fidelidade e o reino inabalável que ele me inseriu. Então Deus começou a dizer assim: tem algumas coisas que eu quero levar embora do coração de vocês. E por isso eu estou permitindo que coisas sejam abaladas. Porque o que eu dei a vocês pertence a um reino que é inabalável. Por isso que é abalável tem que ir embora. E o nosso coração se enche de gratidão. Ele diz: já que vocês receberam um reino que é inabalável, então sejam gratos. Gratos por aquilo que pode ser abalado e removido. Gratos por aquilo que não será abalado e não será removido, porque foi o próprio Deus que deu. Sabe, quanto mais palha tiver, quanto mais entulho tiver, quanto mais coisas que não estão firmadas no Cristo estiver, mais longe nós estaremos do coração de Deus. E Deus quer que a gente viva uma vida de gratidão. Por quê? Porque Ele pode nos forjar homens e mulheres parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Consegue entender? Então Deus pode, com a sua mão doce e poderosa, no seu amor infinito, fazer toda a obra gloriosa que Ele tanto deseja. Por isso eu creio que nesses dias muitas coisas que podem ser abaladas estão sendo removidas da nossa vida. Creio que da minha vida, da vida do Rô, da minha casa e da nossa comunidade. E nós estamos absurdamente gratos a Deus por isso. Isso é lindo. Aquilo que não está firmado no Cristo precisa ir embora. Aquilo que nos tirou de um lugar onde Deus nos colocou precisa ir embora. Consegue entender? E nesse momento eu tenho muitos versículos e muitas coisas para compartilhar com você, mas eu quero parar para um momento de reflexão agora. O que existe na sua vida que Deus pode levar embora porque não foi Ele que te deu? O que precisa ser abalado para que você se pareça mais com o Senhor e esteja cada vez mais livres dentro do reino inabalável de Deus? Sejam gratos. Deus te inseriu em um reino que é inabalável. Deus te inseriu em algo que é eterno. Sejam gratos por isso. Então permitam que Deus abale aquilo que precisa ser abalado,
porque essas coisas impedem a sua fluência dentro do reino. Consegue entender? Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Nós temos o nosso coração cheio de gratidão por isso. Porque se eu não conduzir o meu coração dentro desse ambiente de gratidão, você há de convir comigo que quem não é grato é o quê? Tá feio, igreja. Quem não é grato é ingrato, não é isso? Então é isso, quem não é grato é ingrato. E o ingrato tem sempre uma ótica, o quê? Negativa da vida. É uma pessoa que vive sempre pesada. Por isso ela impede, a ingratidão impede os moveres de Deus em você. A ingratidão impede a forja de Deus em você. A ingratidão impede que o Espírito toque em você. Por quê? Porque os ingratos, eles são imaturos. Por quê? Porque a imaturidade faz com que a minha mente, a minha ótica de visão seja totalmente limitada a respeito das coisas da vida. É por isso, gente, é por isso que a gente vê o apóstolo Paulo dizendo assim, Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13. Quando nós olhamos para falar, quem gostaria de ser muito usado como o apóstolo Paulo foi? Todos nós, como todos os discípulos do Senhor, citados na palavra, não é? Porém, esses homens, eles andavam num lugar de forja, num lugar de vulnerabilidade a Deus. Sabe, nós devemos estar vulneráveis ao mover do Espírito. Nós devemos estar vulneráveis à presença do Senhor. Há pouco nós cantamos o que? A tua presença vale? Então deixa a presença do Senhor moldar você, conduzir você aonde Ele tanto deseja. Quantos estão comigo? Filipenses capítulo 4, 12 e 13 diz, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi, presta atenção nisso, o segredo de viver o quê, igreja? Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer. Agora, como que eu vou aprender a viver contente em toda e qualquer situação, se na minha vida tudo precisa dar certo? Porque se não der certo, Deus não me ama. Se as coisas não saírem na minha vida da maneira como eu planejei, então Deus não é comigo. Então Deus faz diferença de pessoas. Então Deus ama o próximo, mas não me ama. Estar contente, aprender o segredo de viver contente em todas as situações da vida, diz sobre um lugar de gratidão, independente das circunstâncias. A verdade é que o grato, ele é grato em qualquer situação. Eu falo que é um estado de espírito. A gratidão, ela não é algo que deve se manifestar apenas em algumas situações. Você não é uma pessoa grata quando tudo vai bem e você diz, Deus, obrigada, minha conta está cheia, meus filhos estão bom, meu casamento está maravilhoso, obrigada por isso. Você não está sendo grato quando você faz isso? Você está sendo grato quando em momentos de forja, em momentos de adversidade, você diz, sei quem está comigo e sei quão fiel é o Senhor, e eu sou grato porque eu sei que sairei melhor dessa situação. Sim, isso é gratidão. Consegue entender? É a mesma coisa dizer que somos uma pessoa de fé quando eu não preciso usar de fé, porque está tudo indo muito bem. Quando eu sei se tenho fé ou não tenho fé? Quando eu preciso usar a fé. Quando há momentos onde eu digo, Deus, e aí? Está nas tuas mãos. É muito interessante que o Senhor disse assim para mim, dentro de todo esse contexto, eu falando com o Senhor, ele dizia, filha, por isso que é importante as pessoas entenderem que a minha palavra, ela é real. E as pessoas precisam viver a minha palavra. Sabe, Deus não quer que você aprenda apenas a palavra. Deus não quer que você aprenda apenas versículos bíblicos. Deus não quer apenas que você saiba citar muitos deles. Deus quer que você viva a palavra. E eu estava falando com o Senhor, ele disse, filha, lembra quando eu digo que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela? Meu irmão, já parou para pensar que por muitas vezes nós achamos que somos os deuses da nossa vida? Somos capazes de guardar a nós, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso marido, tudo. Somos capazes de fazer isso? E há momentos onde Deus tem que provar para nós, porque Ele quer nos ver mais maduros, porque Ele quer nos ver mais cheios daquilo que Ele verdadeiramente deseja nos dar. Então Deus pega e nos coloca em situações onde, viu? Sou eu quem guardo.
Porque se eu não tivesse guardado essa situação do Rô, meu irmão, eu vou contar uma coisa para você. Literalmente, ele nasceu de novo. E se o Senhor não estivesse guardado, ninguém poderia ter guardá-lo. Porque por todos os médicos, todo mundo que ouve diz, o quê? Você caiu de 5, 6 metros de altura? Como assim? Nem roxo ele tem. Como assim? Por quê? Porque eu não estava guardando, porque ninguém que estava aqui, o lugar estava cheio, estava guardando, porque o Senhor estava guardando. Consegue entender? Nós precisamos ver Deus na nossa vida, nós precisamos ver a manifestação do Senhor, nós precisamos ser um povo que entra num lugar de dependência. E eu acho muito interessante porque a gratidão tem tudo a ver com a dependência. Os ingratos são independentes. Todo ingrato é independente. Toda pessoa que anda com uma vida de murmuração, ela é independente. Por quê? Porque ela acredita que a vida dela é toda ruim. E ninguém pode fazer nada por ela, porque afinal de contas é a vida que Deus deu para ela. Vai fazer o quê, né? Então não depende de ninguém. Ele tem uma vida leva eu, sabe? Deixa a coisa aí. Ruim desse jeito, mas vai fazer o quê? Agora, nós que somos gratos, nós que estamos aprendendo a respeito do coração do Senhor, sabemos que se Deus não guardar, verdadeiramente não somos capazes de sermos guardados. E o apóstolo Paulo fala bem a respeito disso. Então ele continuou dizendo, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase, eu tudo posso naquele que me fortalece, tem numa pancada de carro, né? Só que a hora que a adversidade bate na sua vida, a primeira coisa que nós costumamos fazer é o quê? Murmurar, reclamar. Dizer, eu nem consigo orar. Ai, pastora, está tudo tão difícil que eu nem consigo falar com Deus. Você nunca conseguiu falar com Deus, meu irmão. Porque quando eu tenho um melhor amigo e uma adversidade acontece comigo, o que você faz? Você corre contar para o seu melhor amigo. Meu amigo, minha amiga, você não sabe o que aconteceu comigo. Deus nunca foi seu melhor amigo. Por isso que na adversidade você não o procura. Na verdade, você o acusa. Você já parou para pensar que na hora da adversidade o nosso coração é tão tendencioso à murmuração? Nós somos tão tendenciosos a ser reclamadores. Que na verdade, por muitas vezes, e parece isso pesado, às vezes parece pesado, mas presta atenção que se você buscar a raiz do negócio, você vai ver que é isso que acontece. Por muitas vezes nós acusamos Deus. Dentro desse contexto que o Rô viveu, eu poderia dizer, como assim Deus? Ele estava fazendo a obra. Deus, ele estava lá melhorando a iluminação para a nossa festa maravilhosa de inverno. Deus, o Rô é um homem que teme ao Senhor. Eu vivo na casa com ele. O Rô é um homem de oração, de jejum, de busca. Um esposo, diz que não é muito bom fazer propaganda de esposo, né? Mas vou fazer, não tem muita gente aqui, tô brincando. O Rô é um homem incrível, um homem de Deus. Eu vejo Deus nele todos os dias. É dizimista. Entra na lista, a hora que você vai requerer alguma coisa de Deus, a primeira coisa que diz, Deus, mas eu sou dizimista. É um homem de Deus, é um homem que busca, é um homem que me serve, que serve a nossa casa. Eu estava dizendo para ele, eu disse assim, Rô, relaxa, porque ele é muito servo na minha casa, para nós, ele serve muito bem. Eu sempre fui a esposa folgada, confesso aqui. Às vezes, sabe quando você deita e fala assim, meu Deus, eu não peguei água, a gente gosta de beber água de madrugada, às vezes a gente acorda e bebe água, tem que ter água ali do lado. E às vezes eu deitava e falava, meu Deus, nego, eu não peguei água. Peraí, neguinha, eu vou lá, pego para você. O Rô sempre foi esse homem. O Rô sempre foi esse homem que, tipo assim, se de madrugada eu acordava com uma dor de cabeça, eu falava, nossa, nego, eu tô com uma dor de cabeça, era o suficiente para ele levantar e buscar remédio para mim. E eu poderia dizer assim, como assim, Deus, um homem assim? O Senhor permitiu que ele caia da escada, agora está numa cadeira. Como assim, Deus, nós temos tantos projetos, nós temos... Não! Não. A primeira coisa que eu disse, meu Deus, se eu não servisse ao Senhor e se nós não tivéssemos o Senhor, eu teria velado o meu marido. Deus, meu marido estaria paraplégico, meu marido estaria talvez em coma. A primeira coisa que eu disse é Deus, as nossas orações é Deus, só traz uma restauração para o Senhor. Nossas orações não é Deus, permite o meu marido ficar mais um tempo aqui. Ele não está em coma, não está nada disso. Deus, o Senhor é incrível. E eu não consigo olhar para situações assim em nenhum momento. E em todas as situações de adversidade e dificuldade.
Meu irmão, se nós temos um relacionamento com Deus, quando passamos por uma dificuldade, eu chego diante de Deus para dizer assim: ei, se não fosse o Senhor, hein? Corações que reconhecem o Senhor, que estão em Deus, sabem passar por qualquer tipo de adversidade e não blasfemar a sua fé. Se você tem blasfemado, se você tem entrado nesse lugar de murmuração, é porque você precisa buscar de Deus uma ótica correta sobre a vida. E você precisa buscar uma ótica correta a respeito de quem é Deus. Você precisa entrar nesse lugar de gratidão. Olha que interessante, Salmo 50, 14, diz algo muito legal. Quantos estão comigo? Faça uma reflexão aí na sua vida, quais são os momentos de adversidade? Talvez você está passando por um momento de adversidade agora. Sabe, às vezes você está passando por um momento de adversidade agora e você está questionando Deus. Ah, porque meu casamento, ah, porque minha saúde, ah, porque isso. Meu irmão, Deus não precisa ser questionado. Entende? Deus não precisa ser questionado. Deus é suficiente, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é fiel. Sabe, eu penso que uma das coisas que faz nós questionarmos muitas vezes Deus e entrarmos nesse lugar de murmuração, além da falta de gratidão, é a falta do entendimento do amor de Deus por nós. Será que você consegue entender que você é o que Deus tem de mais precioso aqui na terra? Você é a herança de Jesus. Quando você entende isso, só de entender isso, você se torna alguém grato. Sabe, nós conduzimos a nossa vida de segunda a segunda, sem parar para refletir sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Sabe, às vezes a gente, talvez num ambiente de ceia, onde nós falamos sobre o sacrifício de Jesus, talvez naquele momento você diz: obrigada, Jesus, o Senhor me amou. Mas, meu irmão, você já parou para pensar o que Jesus viveu por causa de mim e de você? E aí qualquer adversidade, qualquer dificuldade na nossa vida, nós nos achamos no direito de questionar Deus, questionar o amor de Deus, e nós nos tornamos pessoas murmurentas. Meu Deus, nós estamos muito longe do coração do Senhor dessa forma. Isso, nós somos aqueles que perseguem o coração do Senhor, porque queremos aquilo, os segredos do seu coração, porque queremos aquilo que está no seu coração. Nós vamos mudar ontem, é para já. Consegue entender? É isso, olha que interessante, Salmo 50, 14 e 15, diz algo muito violento. Diz assim: ofereça a Deus em sacrifício o que, igreja? Ofereça a Deus em sacrifício a sua. Às vezes nós vamos ao culto, nós levantamos a nossa mão e declaramos Yeshua, os seus olhos, lindo, lindo. Mas às vezes o nosso coração está longe de um lugar de gratidão. Às vezes quando nós fechamos a porta do nosso quarto, ou talvez não necessariamente fechando a porta do nosso quarto, mas quando nós vamos falar para Deus, com Deus, nós só temos reclamações para fazer. Ah, Deus, porque minha esposa, porque meu marido, porque meu filho, porque essa casa, porque esse emprego. Ah, Deus, ei, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Gratidão por quê? Sabe que por muitas vezes nós somos tão roubados por uma ótica errada, por uma mentalidade cauterizada pelo reino das trevas. Porque essa mentalidade cauterizada pelo reino das trevas é uma mentalidade adâmica. Vamos voltar lá em Adão e Eva? O melhor jardim, o melhor lugar, era o que eles estavam. Fala para mim, igreja, do que Adão e Eva tinham falta. E todos os dias eles recebiam o mover da presença. Adão e Eva se relacionavam com Deus todos os dias. Adão e Eva era visitado por Deus. Adão e Eva tinha tudo, inclusive autoridade sobre tudo que estava na terra. E o que aconteceu com a estranha da Eva? Mas a culpa não é só da Eva, não. Mas o que aconteceu? Ela o quê? Ela murmurou. Não estava bom o que eles tinham. Consegue entender? Não estava bom. Precisava do quê?
Toda pessoa que tem um coração murmurento não é contente. O contentamento não faz parte de um coração murmurador. Por mais que ele receba, por isso que Deus não pode dar muito. E por muitas vezes, Deus, porque nós temos a linguagem da misericórdia, lembra que eu falei que o reino de Deus também tem misericórdia? Por muitas vezes as bênçãos chegam na sua vida, ou chegam na nossa vida, por causa da misericórdia de Deus. Não é nem porque temos um coração grato e reconhecemos quem Deus é. Deus estava fazendo coisas absurdas através de Adão e Eva, mas eles não estavam contentes. Eva não estava contente, ela queria mais, porque murmurou, reclamou. Posso mais, consigo mais. Consegue entender? Então é importante que nós venhamos a oferecer a Deus um sacrifício de gratidão. Todos os dias. Todos os dias. É necessário nós olharmos para os nossos afazeres, para as situações que estão na nossa volta e dizer: Deus, eu tenho um sacrifício de gratidão. Eu costumo, é uma prática que eu tenho, sempre que eu vou orar, todos os dias que eu vou orar, a primeira coisa que eu começo a fazer, Laine, como que você começa a sua oração? Agradecendo ao Senhor por quem Ele é em mim. Aliás, a maioria das minhas orações eu não peço nada para Deus. Laine, mas é pecado pedir? É errado pedir? Não, não é. Eu apresento os meus pedidos a Deus. Mas estou dizendo para você que tem muitas orações que eu faço, muito secreto que eu faço, que eu não apresento pedidos a Deus. Laine, não é errado, pelo contrário, você deve declarar aquilo que você precisa, você deve expressar seu coração ao Senhor, lógico que você deve. Mas é que por muitas vezes, o que nós fazemos? Nós apresentamos as nossas causas dentro de uma ótica totalmente equivocada, totalmente errada, com um coração totalmente contaminado, inclusive muitas vezes até com o próprio Deus. Lembra que eu falei? Quando você tem um melhor amigo, você corre nele para contar aquilo que você está passando, tanto de alegria como de tristeza, principalmente dentro do ambiente de adversidade. Se você não faz isso quando você corre para Deus, ele não é teu amigo, você não tem um relacionamento com ele. Consegue entender? Chegaram, daqui a pouco eu vou estar aqui. Chegaram na portaria do prédio, do condomínio. Então, é isso. Consegue entender? É importante que nós venhamos a agradecer ao Senhor. Eu costumo levantar as minhas mãos e dizer assim: Deus, obrigada. Obrigada, porque o que seria a Elaine sem o Senhor? O que seria minha casa sem o Senhor? O que seriam os meus filhos sem o Senhor? Obrigada, Deus, porque a escolha que nós temos sobre a nossa casa foi o Senhor quem deu. Obrigada, Deus, pelas oportunidades que nós temos e por todos os desafios. Já agradeceu a Deus pelos desafios que você vai viver no seu dia? Você sabia que esses desafios estão forjando você em muitas coisas? Só que por muitas vezes a gente faz o quê? Reclama dos desafios que vieram. Só que esses desafios muitas vezes estão gerando mais responsabilidade, mais maturidade emocional. Muitas pessoas disseram aqui no dia da festa, o Rô foi para o hospital e eu fiquei para poder... Não tinha como, né, gente? Eu tinha que estar aqui. E depois eu fui para o hospital. E muitas pessoas disseram assim: nossa, você é uma mulher forte. Eu disse: essa força vem de Deus. A Elaine não tem essa força. Você é uma mulher forte, sabendo que o seu marido estava lá, prestes a ser operado, com uma situação que nem sabia direito o que ia virar. E você estava aqui, ainda estava fazendo promoção das barracas. Elaine, você é insensível? Não. Você não sabe o quanto de coisa eu depositei no Senhor naquele dia, naquele momento. Você não sabe o quanto de medo veio ao meu coração. Você não sabe o quanto de sentimentos que viraram uma bagunça dentro do meu coração. E eu disse assim para o Senhor: se eu não tivesse o Senhor, eu estaria perdida, mas eu te tenho. E o Senhor está guardando o meu marido. E é por isso que eu posso estar aqui. E eu saí daqui, fui, e tudo aconteceu do jeito que Jesus quis. Tem muito milagre para acontecer, o Rô vai contar. Consegue entender? Ofereça a Deus um sacrifício de gratidão. Ofereça a Deus. Qual sacrifício você tem oferecido diante de Deus? Sabe que oferecer um sacrifício, todos nós poderemos oferecer. Todos nós podemos oferecer sacrifícios a Deus, mas eles serão aceitados ou não. Consegue entender? Quem lembra de Abel e Caim? Os dois levaram oferta, uma foi aceita e a outra rejeitada. Então, a todo tempo, nós estamos oferecendo algumas coisas ao reino do Espírito. Presta atenção nisso. A todo tempo, todos os dias, toda hora, nós estamos oferecendo coisas no reino espiritual.
A maneira como você oferece diz para que Deus que vai. Consegue entender? Pessoas com óticas negativas, murmurentas, elas adoram a Satanás. Eu já contei isso, vou contar de novo. Que um dia eu estava lavando louça, acho que na última ministração que eu fiz, eu falei sobre isso. Eu estava lavando louça e eu comecei a reclamar, eu nem lembro do que era. Eu comecei a reclamar e o Senhor começou a dizer assim para mim: filha, entenda uma coisa. Todas as vezes que você murmura, você adora a Satanás. Todas as vezes que você é grata, todas as vezes que você reconhece a minha bondade, a minha fidelidade, você adora a mim. Então aquilo foi tão forte, aquela ministração foi tão violenta dentro de mim ali, que eu parei a minha louça, eu comecei a louvar, a engrandecer o nome do Senhor, e eu peguei uma folha sulfite e coloquei: murmuração, adoração a Satanás, gratidão, adoração a Deus. Então quando você murmura, você adora a Satanás, você oferece um sacrifício, como lemos, só que não a Deus, a Satanás. E essas coisas vão se fortalecendo na sua vida. E é por isso que cada vez mais Satanás tem mais espaço na vida dos filhos de Deus. Por quê? Porque a ótica é errada, a mentalidade está cauterizada, somos insatisfeitos, somos murmurentos, e Deus está cada vez mais longe de tudo isso. Consegue entender? Estou quase encerrando. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17 diz algo muito interessante. Muito interessante. Colossenses 3, do 16 ao 17 diz: habite. Habite como? Ricamente. Eu acho que eu poderia dizer em abundância. Muito. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com o quê, igreja? Com gratidão a Deus em seu coração. A gratidão é algo que é manifesto em todo o tempo, eu já falei isso aqui. Se eu venho para a igreja, se eu venho para o culto, ou se eu vou para o meu secreto, e eu vou fazer o meu momento de adoração, é necessário que o meu coração esteja no lugar da gratidão. Não adianta eu levantar hinos de adoração ao Senhor. Não adianta eu levantar as minhas mãos com um coração totalmente contaminado pela reclamação, pela murmuração. Consegue entender? Então aqui a orientação é: habite ricamente a palavra do Senhor. Ou seja, através da palavra de Deus nós conhecemos o Deus no qual nós servimos. Através da palavra de Deus nós conhecemos o Deus no qual nós servimos. Então é necessário que a palavra de Deus habite ricamente em você e que você traga cânticos, salmos, cânticos espirituais. Ou seja, meu irmão, a tua alma, o teu espírito já cantou ao Senhor? Laine, nunca fiz isso. Você não sabe o que você está perdendo. Você não sabe o que você está perdendo. Por muitas vezes nós somos embalados em canções aqui que muitos irmãos no seu secreto, na sua vida com Deus, receberam da parte de Deus. São canções maravilhosas, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é muito legal. Mas assim, o seu interior precisa ter um cântico ao Senhor. E sabe como que o seu interior terá um cântico ao Senhor? Se você estiver com o seu coração num lugar de gratidão. Os gratos sempre veem as coisas de uma ótica diferente. Os gratos sempre enxergam a vida de uma maneira totalmente diferente. E é por isso que eles têm uma canção ao Senhor. E é por isso que nós podemos cantar a Deus. Porque eu exalo gratidão em quem Deus é. No favor e na misericórdia de Deus. Consegue entender? E ele diz isso: cante o quê? Com gratidão em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra. A gratidão, ela pode se manifestar e deve se manifestar em tudo. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Todas as vezes que eu sou grata, que eu adoro ao Senhor em gratidão, a minha alma tem um cântico novo ao Senhor. E eu exalto e engrandeço a Deus Pai. Quase encerrando. Salmo 50, 23. Eu separei muitos versículos. Quer que eu te conte uma coisa? Eu não tinha parado para ver. Eu nunca tinha sido ministrada dessa forma, dentro desse contexto. O quanto de versículos bíblicos que falam sobre gratidão na palavra. Você não tem dimensão. Faça essa pesquisa.
Talvez você não vai encontrar a palavra gratidão em si, mas é deem graças, sejam gratos e por aí vai, tá bom? Mas a Bíblia é recheada. Eu disse, Deus, tem tanta coisa aqui, vou escolher alguma coisa. Mas eu quero motivar você a ver a palavra como algo que a todo tempo manifesta a gratidão. Consegue entender? Porque essa é uma das linguagens do coração de Deus. Salmo 50, versículo 23 diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu te mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Não tem como andarmos nos caminhos do Senhor sem sermos gratos. Consegue entender? É uma das chaves mais poderosas para você que deseja o coração do Senhor. Entende? É uma das chaves mais poderosas. Olha que interessante. Quem me oferece a sua gratidão? Quem me oferece a sua gratidão? Gente, a oportunidade de oferecer gratidão a Deus não é quando tudo vai muito bem. Porque é fácil. Consegue entender? A oportunidade de oferecer gratidão a Deus é quando eu poderia ter uma ótica totalmente diferente, se fosse uma ótica carnal, se fosse uma ótica sem Deus. Mas quando eu olho para a situação, eu digo, Deus, que demais! Que espetacular tudo isso, obrigada, Senhor. E não é hipocrisia, é ótica correta. Quem aqui é pai e mãe? Imagina seu filho indo para uma cruz para pagar uma dívida que não é dele. Dentro de uma ótica carnal e natural, a primeira coisa que você iria dizer é: isso é injusto. Isso é um absurdo. E a primeira coisa que viria no seu coração é um sentimento de revolta. Consegue entender? A primeira coisa que viria é: isso é injusto, isso é revoltante. Como pode o meu filho ir pagar um preço que não é dele, pagar uma dívida que não é dele? Consegue entender? Como a ótica de Deus é totalmente diferente e o reino de Deus é verdadeiramente de ponta cabeça. Então Deus vê o seu único filho, Jesus Cristo, indo para a cruz do Calvário. E eu não tenho dúvidas que o seu coração, apesar de ver o tamanho da dor e da adversidade que ele estava vivendo, se encheu de gratidão. Sabe por quê? Porque não apenas Jesus seria o seu filho, mas todos nós seríamos. Viu? Como a ótica de Deus é muito diferente da nossa, e se nós tentarmos conduzir a nossa vida dentro de uma ótica carnal e limitada, com toda certeza nós seremos roubados o tempo todo. O reino de Deus verdadeiramente é de ponta cabeça, porque é dando que se recebe. Dentro de uma ótica carnal é guardando que se tem. Não é isso, gente? Não é dessa forma? Quanto mais eu planto, quanto mais eu sirvo, quanto mais eu me dou, mais eu recebo. É assim que funciona. Quanto mais eu abro mão, mais Deus pode me dar. E dentro de uma ótica natural e carnal, não é assim. Eu preciso reter, eu preciso fazer muitas coisas para poder ter. Não é assim que funciona, gente. O reino de Deus não vê as coisas da maneira como nós vemos, por isso que nós precisamos andar em gratidão, porque a gratidão vai clarear a nossa visão, a gratidão vai clarear o nosso caminho, para que eu possa aprender em todas as situações e cada vez mais me parecer com Cristo. Quantos estão comigo? Ele diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E você sabe que honra é valorização? Quem aqui valoriza a presença de Deus? Você valoriza o sacrifício que Jesus fez na cruz por você? Você reconhece que ninguém poderia ter feito o que ele fez? Quem que reconhece? Que só Jesus poderia ter feito o que fez, um justo pagando por injustos. Um homem que não tinha pecado nenhum, entrando no nosso lugar, pagando as nossas dívidas e trazendo uma justificação que só Ele poderia fazer. Ninguém aqui é justo, só é justificado por causa de Jesus. Consegue entender? Você valoriza o que Jesus fez. E uma das formas de você valorizar, honrar o que Jesus fez, é ser grato.
É isso que o versículo diz. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício. Sacrifício é algo legal, tranquilo de dar? Sacrifício é algo legal? A própria palavra diz o que é, né? Um sacrifício. Não é algo. Sacrifício fala do quê? De entrega. Sacrifício fala do quê? De morte. Consegue entender? Quando você sacrifica algo, você entrega aquilo. Para que aquilo morra e produza alguma coisa. Não é dessa forma, gente. Então, ele está dizendo assim, se você me oferecer gratidão em sacrifício, ou seja, no momento onde você vai ter 1000 outras coisas para fazer, 1000 outros recursos, você morre mais um pouco. E dentro da ótica de Deus, você sacrifica aquilo em gratidão, você honra o que Deus fez e quem Deus é. Consegue entender? Pode se colocar de pé, eu vou ler o último versículo para nós orarmos sobre isso. Deus deseja que tenhamos um coração grato para que Ele faça tudo o que Ele tanto deseja fazer nas nossas vidas. Para que Deus opere tudo o que Ele tanto deseja operar nas nossas vidas, é necessário nós permitirmos que Deus faça isso. Conduza o nosso coração nesse lugar de gratidão. Independente qual seja a nossa história, meu irmão, independente daquilo que nós estamos vivendo. E eu quero que você preste bastante atenção. Pedi para você colocar de pé, mas eu vou ler esses versículos aqui para nós orarmos. Presta atenção. Salmos, capítulo 100, do versículo 1 ao 5. Diz algo muito, muito interessante. Salmos, capítulo 100, do versículo 1 ao 5. Diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Quem habita na terra aí? Diga eu. Prestem um culto ao Senhor com alegria. Prestem um culto. Você sabe que para prestar um culto ao Senhor com alegria, meu irmão, as coisas não precisam estar dando tudo certo. Porque alegria está em quem Deus é, em quem Deus me fez ser. Independente da situação. Nós precisamos parar de ser uma igreja e um povo vulnerável às circunstâncias da terra. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Está na hora da igreja de Jesus Cristo, os filhos ruios, os filhos maduros, pararem de ter a sua vida apenas conduzida pelaquilo que cerca eles. Nós temos algumas verdades que estão estabelecidas em Deus, pronto, e acabou. Independente do que eu vivo, essa é a verdade de Deus em mim. Então ele diz, prestem um culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ei, reconheçam, o Senhor é o nosso Deus. Só isso já deve nos fazer o povo mais feliz e o povo mais alegre da face da terra. Nós não temos qualquer Deus, não servimos a qualquer Deus. Nós temos o Deus dos deuses que nos chama de filhos. Consegue entender? Só eu fico empolgada com isso, você não fica empolgado em ter Deus como seu Senhor? Aquele que criou todas as coisas, que governa todas as coisas. Aquele que com uma única palavra ordena todas as coisas. Aquele que faz no ventre de uma mãe nascer um bebê, que a medicina não consegue achar explicação para tudo isso. De uma única sementinha. Deus faz eu e você, meu irmão, esse é o seu Deus. Vamos continuar lendo. Ei, reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez, meu Jesus amado. Ele nos fez e o quê? E somos dele. Ele nos fez e somos dele. Deus te fez e você é dele. E se você é dele, meu irmão, você não é de mais ninguém. Consegue entender? Por isso que a minha vida, ela não diz sobre o que os outros falam, sobre o que os outros acham. Por isso que a minha vida, ela não diz sobre o ter muito ou o ter pouco. Eu sou dele e ele é meu, pronto, e acabou. Consegue entender? Então ele continua dizendo assim: somos o seu povo
e rebanho do seu pastoreio. Ele é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E é por isso que nós não temos falta de nada. Entende? Não ter falta de nada em momentos de adversidade, eu ter uma fonte inesgotável do que eu preciso nele. Por isso que ele precisa ser seu melhor amigo. Por isso que no momento da adversidade, você precisa saber ir no seu melhor amigo. Consegue entender? E aí ele continua dizendo assim: entrem por suas portas. Ei, entrem por suas portas, ou seja, entrem na sua presença com ações de graça, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Quem é capaz de dar graças a Deus e bendizer o seu nome se não estiver com o coração grato? Quem? Pois o Senhor é bom. Ei, independente do que aconteça, Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus é, pronto e acabou. O Senhor é bom e o seu amor é o que, igreja? O seu amor é leal. Não existe um Deus tão leal e fiel como o nosso Deus. Por que então ficarmos apavorados? Por que então permitimos que o nosso coração entre num lugar de murmuração? O seu amor, ele é leal e é eterno, é para sempre. A sua fidelidade, ela permanece em todas as gerações. A sua fidelidade, o seu amor leal, não vem só agora, não vem só nesse momento, não vem só sobre mim. Se eu mantenho o meu coração num lugar de gratidão, isso é manifesto de geração a geração, a todo o tempo. E é isso. Eu não sei qual a sua história, eu não sei o que você está vivendo, e também não sei o que você vai viver. Consegue entender? Mas eu quero te afirmar algo. Se você manter o seu coração em gratidão, se você reconhecer a fidelidade, o amor, a bondade, a lealdade de Deus com você, se você entender o que Jesus verdadeiramente fez na cruz, e se você levantar a Ele um altar de gratidão em honra à sua presença, meu irmão, nada e ninguém pode te parar. Meu irmão, não há circunstâncias que pode fazer você entrar num lugar do qual Deus não te chamou para entrar. Tudo é vencido. As adversidades são vencidas, as dificuldades são vencidas. Todas as coisas todos os meus limites são vencidos em Deus. Consegue entender? Todos nós temos limites. Todos nós temos lugares do qual nós falamos: Deus, não consigo, não posso. Tudo isso é vencido quando eu manifesto em gratidão a Deus. Comece a falar com o Senhor: Deus, eu dependo do Senhor. Eu dependo do Senhor e eu sou grata por depender do Senhor. Porque não tem ninguém melhor para nós dependermos. A gratidão para você orar, a gratidão, ela tem tudo a ver com a nossa dependência por Deus. E com o nosso reconhecimento do seu amor leal e da sua fidelidade. Que Deus venha mudar a sua ótica agora. Que Deus venha tocar no seu coração. E se você por um acaso é uma pessoa que tem um coração totalmente negativo, uma vida negativa, se você, ao qualquer situação que acontece na sua vida, a primeira coisa é você ver o lado ruim daquilo, o lado negativo daquilo. Deus quer tocar na sua visão. Deus quer tocar no seu coração nessa manhã. Deus quer fazer você viver a vida de uma ótica real dos céus. Comece a orar, comece a falar com Deus aí. Vamos, comece a falar, não deixe de falar. Comece a colocar seu coração. Deus, me perdoa, porque até hoje tudo que eu vi foi coisas ruins. Eu sempre olhei, Deus, para as minhas limitações. Eu sempre olhei para as adversidades. Deus, até hoje eu olhei para a minha história e pensei: que história ruim que eu vivi até agora. E eu mais murmurei do que tudo. Sabe, seja grato por tudo. Seja grato pelos seus pais, seja grato pela sua família. Independente das adversidades e dificuldades que tenham, comece a dizer ao Senhor: eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, Deus. Obrigada porque o Senhor nunca me desamparou. Obrigada porque o Senhor sempre esteve comigo. Obrigada porque eu só estou aqui. Eu só estou ouvindo essa palavra sobre a importância de eu ser grato, porque o Senhor quer me fazer alguém mais parecido com o Senhor.
porque o Senhor quer revelar o seu coração a mim. Vamos, manifeste a sua gratidão. Se você precisa de um toque do Espírito do Senhor no seu coração e na sua visão, comece a pedir. Nos faz pessoas gratas, nos faz filhos gratos. Que a gratidão, Senhor, seja uma linguagem que nós venhamos a falar, porque o seu coração fala sobre isso. O Senhor é um Deus grato. Apesar do Senhor olhar para nós e vermos as nossas falhas, o Senhor é grato por nos ter. O Senhor é grato por nós existirmos. Obrigada, Deus. Independente das circunstâncias, nós te louvaremos, Senhor. Independente das circunstâncias, nós nos alegraremos em Ti, porque o nosso coração é grato por quem o Senhor é. Porque ninguém nos ama tanto como o Senhor. Porque ninguém é tão fiel, ninguém é tão leal como o Senhor é. Porque ninguém é tão grande, ninguém é tão bondoso, ninguém é tão Deus de alianças como o Senhor é. Obrigada pela aliança que o Senhor fez conosco em amor, Deus. Você pode agradecer porque Deus fez uma aliança de amor com você. Obrigada por isso, Deus. O Senhor fez uma aliança de amor conosco. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós viveremos tudo aquilo que o Teu reino disse que viveríamos. E é por isso, Senhor, que a história que o Senhor escreveu quando nós estávamos informes no ventre da nossa mãe, ela não será apenas uma história, mas será a realidade da nossa vida, por causa da Tua aliança conosco. Obrigada por isso, Jesus. É nesse lugar que o Senhor deseja deixar o seu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele saem todas as fontes da vida, procedem todas as coisas. Por isso que nós precisamos conduzir o nosso coração todos os dias num lugar de gratidão, independente do que eu e você vai viver naquele dia. Todos os dias nós precisamos ser gratos. Eu vou encerrar, mas escuta o que eu vou te dizer. Talvez você vive uma vida pesada, e eu vou dizer essa palavra, miserável, porque um dia você descobriu que a tua mãe tentou te abortar. Agora eu quero mudar a sua ótica. A sua mãe não te abortou por causa do amor leal e da fidelidade de Deus. Você tem mais motivos para agradecer do que para se pesar. Consegue entender? Olaine, é pesado para mim porque um dia eu fui adotado. É. E se você não tivesse encontrado uma família que te amasse e te adotasse? Você tem mais motivos para ser grato do que para reclamar e murmurar. Consegue entender? Olaine, tantas coisas ruins podem... Olaine, você não sabe a família que eu vim, a casa desorganizada que eu vim. Olha, você deveria ser grato, sabe por quê? Porque hoje você está na presença do Senhor e a sua casa pode ser diferente. Consegue entender que tudo é uma questão de ótica? Tudo na nossa vida é uma questão de ótica. Se eu me apego ao que é ruim, eu vivo com uma vida de murmuração. E consequentemente eu adoro a Satanás com a minha vida. Porém, se eu vivo uma vida grato pela ótica correta do Senhor, eu adoro ao Senhor e tenho a oportunidade de fazer diferente a partir de mim. Todas as coisas difíceis que eu vivi até aqui, para mim, são uma oportunidade para fazer diferente. Consegue entender? E para viver algo diferente. Por isso você precisa buscar a gratidão como algo na sua vida. Seja grato. O trabalho está pesado, seja grato. Você poderia estar desempregado e passando fome. Meu irmão, nós precisamos ser filhos gratos. E leve esse versículo para a sua vida. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício me honra. Se você quer honrar a Deus, não basta jejuar, não basta ler um monte de livros, não basta ler a palavra todos os dias. Não é só isso. Se você quer honrar a Deus, leve a Ele um sacrifício de gratidão. Consegue entender?
honramos a Deus quando vivemos uma vida grata. Então, orar, jejuar, ler livros, ler a Bíblia é lindo, é maravilhoso e é necessário, mas de nada adianta se você faz tudo isso e vive uma vida murmurenta, insatisfeita, com uma ótica totalmente equivocada e errada. Consegue entender? Deus espera todos os dias o seu sacrifício de gratidão a Ele, pelo seu amor, pela sua fidelidade, pela sua bondade, pela salvação, pela libertação, por todas as oportunidades que Ele te dá para viver o dia. Deus espera esse sacrifício para que você o honre. É assim que nós honramos a Deus. Essa é uma das maneiras de honrarmos a Deus. E eu vou te contar uma coisa, igreja. Se nós falarmos essa linguagem, a linguagem de gratidão a Deus, Deus pode liberar tanta coisa na nossa vida, Deus pode fazer tanto sobre nós, que você vai ficar assustados. Experimenta fazer isso. Deus pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, a pastora Laine diz que se eu falar a linguagem da gratidão, se eu ser grato, se eu buscar sempre a ótica do Senhor, e se eu sempre tiver uma adoração de gratidão para entregar ao Senhor, muitas coisas eu vou aprender e muitas coisas eu vou ser reveladas a mim. Deus, é isso? Então eu vou viver isso. E daí você vem me contar depois o que Deus começou a fazer na sua vida. Sua vida vai mudar. A sua segunda nunca mais será braba. A sua segunda nunca mais será braba. O seu patrão não será tão terrível como você vê. Tem tanta coisa que Deus deseja fazer. Consegue entender? Manifeste sua gratidão ao Senhor como um louvor de gratidão. Como um louvor, como um sacrifício a Ele. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Obrigada por isso. Nós te amamos muito, Deus.